Olá, o tema de hoje é como é feito o processo até você chegar à sua cirurgia plástica. Se você já escolheu o seu cirurgião, o primeiro passo é a consulta pré-operatória, que eu falei no vídeo anterior, que não pode ser uma consulta de 15 minutos. É nessa primeira consulta que a gente vai entender o histórico desse paciente, como ele chegou até aqui, quais são as expectativas em relação à cirurgia e que a gente vai definir como alcançar essas expectativas. As minhas consultas normalmente elas duram em torno de 40 minutos a 1 hora e a minha secretária inclusive avisa para os pacientes para ninguém vir aqui com pressa, porque não dá. Nessa primeira consulta, além da gente definir qual cirurgia é melhor para o paciente, a gente entrega a lista de exames que devem ser feitos antes da cirurgia, que são os exames pré-operatórios. E esses exames eles vão nortear se esse paciente realmente pode ser submetido ao procedimento. Então, após a realização dos exames, a maioria dos pacientes deve passar numa consulta com o cardiologista. O cardiologista vai definir o risco cirúrgico para cada paciente. Com os exames prontos e com a avaliação do cardiologista, o paciente volta em consulta comigo. Nessa segunda consulta, normalmente eu relembro ao paciente como que vai ser o processo da cirurgia no dia da internação. O paciente deve chegar no hospital com um pouco de folga. Eu peço geralmente para o paciente internar entre 2 horas a 1 hora antes da cirurgia marcada. Nessa internação, o paciente vai ter contato com o anestesista um pouco antes de ir para o centro cirúrgico. Então, a gente chama de consulta pré-anestésica. O anestesista vai investigar a história prévia de anestesias do paciente, se ele já foi submetido a alguma cirurgia antes, se teve alguma reação, se tem alguma alergia. E isso vai ajudar o anestesista a definir qual a melhor anestesia para aquele paciente. Então, após essa passagem do anestesista no quarto, eu vou lá, faço primeiro as fotos, depois eu faço a marcação do procedimento, tiro as últimas dúvidas do paciente. Depois que acaba a cirurgia, o paciente fica um pouco ainda no repouso pós-anestésico, que é para acordar bem da anestesia e assim poder ir para o quarto em segurança. Se as cirurgias são pequenas, que podem ir embora no mesmo dia, eu passo para dar alta para o paciente no final do dia. Se tiver tudo bem, o paciente vai embora. Senão, ele passa a noite no hospital e eu volto no dia seguinte. Na maioria das vezes, quando as cirurgias são combinadas, por exemplo, vai fazer mama e lipo, vai fazer mama e abdômen, o paciente tem que passar uma noite no hospital para recuperar bem da perda de líquido, da perda de sangue, para poder ir embora no dia seguinte já se sentindo bem melhor. Teve alta, o paciente volta em consulta no consultório com o médico, normalmente após 5 a 7 dias. E nesse primeiro retorno, o médico vai definir se vai iniciar a drenagem, se vai trocar os curativos, como o paciente vai cuidar desses curativos dali para frente. Normalmente eu vejo os meus pacientes no primeiro mês a cada 7 dias e a partir do segundo mês a cada 15 dias. Até completar 3 meses. Após 3 meses, que é o tempo que a gente vai usar normalmente as cintas, para quem fez mama sutiã, para quem fez alguma cirurgia corporal, a cinta modeladora, após 3 meses eu acabo liberando os pacientes para voltar à sua vida normal, à sua rotina. Uma coisa muito importante que a gente deve lembrar é que o canal de comunicação entre o paciente e o médico, ele tem que ser fácil. A primeira pessoa que precisa saber de alguma coisa que está acontecendo com o paciente no pós-operatório é o médico. Eu deixo com os meus pacientes os telefones do consultório, o celular da secretária, o meu celular pessoal, o meu Facebook, o meu Instagram. É claro que o fato da gente ter uma comunicação por telefone, por e-mail, por celular, não vai eliminar uma consulta. Então, se o paciente tem alguma pergunta que possa ser respondida através de uma mensagem, ok. Mas não tem como a gente fazer uma avaliação física através do telefone. Então, as consultas, elas são importantíssimas e elas não podem ser eliminadas porque a gente tem outros canais de comunicação. Um beijo e eu espero ter ajudado.